Comida e cultura. Comunidade do Oeste Catarinense resgata receitas tradicionais e compartilha entre os moradores locais. Uma das famílias mostra como fazer a chimia, um doce que há mais de 40 anos, todos os dias, está na mesa do café da manhã. Produção de espumante. EPAGRE comemora a segunda safra da bebida produzida no método ancestral. A técnica utiliza variedades de uvas típicas catarinenses e resulta num produto final altamente valorizado. Juventude Rural. Encontro regional reúne jovens agricultores capacitados pela EPAGRE. Um momento especial de troca de experiências. E no quadro EPAGRE Responde, um questionamento sobre o sistema silvopastoril e o uso de frutíferas na área de pastagem. Olá a todos! Está no ar mais uma edição do SC Agricultura, o programa de TV da EPAGRE. Sejam muito bem-vindos! Organização, gestão e protagonismo. Esse é o tema do curso de jovens promovido pela EPAGRE em todo o estado e que está transformando a vida de muitas famílias no campo. O encontro regional reuniu formandos de 2013 a 2019 para reflexões e trocas de experiências. Nós somos pequenas propriedades, na grande maioria. Encontro Regional de Jovens Rurais em São José reuniu mais de 150 pessoas de 10 municípios da Grande Florianópolis para um momento de reflexão, troca de experiências e integração. Os jovens são capacitados pela EPAGRE, numa ação que envolve aprendizado em organização, gestão e protagonismo. Nós entendemos que é um processo de formação continuada. Não significa que se finaliza ou ele se resume no curso, na capacitação, mas é um processo que o jovem passa pela capacitação e após a capacitação passa a ser um público prioritário da ATER dentro da EPAGRE. Nos últimos 6 anos, a EPAGRE já capacitou quase 2.000 jovens em todas as regiões de Santa Catarina. Um deles, depois do curso, investiu no cultivo protegido de morangos suspensos. Primeiramente, o que mudou foi as novas técnicas que a gente conheceu e com o incentivo que a gente teve de fazer o cultivo protegido e tudo mais, melhorou muito a questão do manejo, que antes no chão a gente tinha que trabalhar de agrocado e bastante cansativo, agora a gente trabalha em pé, um sistema mais confortável para a gente e para a nossa saúde. Sem contar a diminuição do uso de agrotóxicos nesses sistemas suspensos. Depois do curso que veio a capacitação para a gente pegar certinhas técnicas e o manejo e construir uma estufa e deslanchar, digamos assim. Com acesso à informação, os jovens podem produzir conhecimento e fazer a sucessão no espaço rural. A sucessão rural, que é uma das coisas que a gente tem grande preocupação, né, e que precisa acontecer, então capacitando o jovem vai fazer com que ele realmente perceba que vale a pena ele ficar no campo, que ele vai ter uma empresa ali, ele vai se tornar um empreendedor rural, e isso é extremamente importante e me deixa muito feliz, muito satisfeita. Políticas públicas e os programas direcionados às ações com jovens devem ser pensadas, refletidas e direcionadas com a realidade desses próprios jovens. Só assim acreditamos que elas irão suprir a necessidade deles. Isso, na sua avaliação, a EPAGRE tem conseguido fazer? Temos trabalhado juntamente com os jovens, com as lideranças, para que isso de fato venha a acontecer. É um grande esforço que está sendo feito, é uma nova abordagem, uma nova forma de pensar a realidade desses jovens. No próximo bloco, espumante produzido pela EPAGRE faz sucesso entre os apreciadores da bebida. O método ancestral pode ser utilizado nas pequenas propriedades. E ainda hoje tem receita e belas histórias da tradição em família envolvendo a culinária. É rapidinho. O SC Agricultura volta em instantes. De volta, vamos às informações climáticas para a próxima semana em Santa Catarina, com informações da EPAGRE Cirã.
Previsão de tempo para este domingo, 6 de outubro de 2019, e o tempo é instável em Santa Catarina. Nós temos influência de uma frente fria e, portanto, o dia vai começando com um tempo mais fechado, com chuva em boa parte do nosso estado, algumas trovoadas, mas a previsão é no decorrer do dia de melhora, mas na parte aqui do oeste ao sul do estado começa a diminuir a condição de chuva. E a previsão para o decorrer da semana é de tempo mais estável, mais firme e também mais seco. O início da segunda-feira ainda pode ter um pouco mais de nebulosidade, ainda uma chuvinha, chuviscos, principalmente na faixa litorânea, mas a previsão no decorrer do dia é que o sol apareça em boa parte do estado. E o tempo fica ainda mais aberto a partir de terça-feira, se estendendo aí para o restante da semana, essa condição de sol, tempo mais seco e temperaturas em elevação. Mais para o final da semana vamos ter temperaturas mais já características mesmo assim da estação da primavera para o verão, com máximos no período da tarde próximos e acima de 30 graus em boa parte do nosso estado. Mais detalhes sobre a condição do tempo sempre no site da Epagre-Ciran. Nascido do vinho fermentado, mas com características exclusivas como as borbulhas, o espumante é uma bebida apreciada por muita gente. É símbolo de festas e de comemorações. A Epagre trabalha para incentivar a produção de espumante em pequenas propriedades. E os pesquisadores estão comemorando o sucesso do método chamado ancestral. É o que você vê agora. Estação Experimental da Epagre de Videira. Foi aqui na cantina Modelo e nos vários laboratórios de enologia que foi produzido o espumante da Epagre em método ancestral. Uma releitura das primeiras formas de produção dessa bebida na França. Lançado nesse ano, ele tem feito sucesso entre os apreciadores. O espumante é uma bebida muito versátil, ela pode ser harmonizada com qualquer tipo de alimento, com sobremesas, vai do churrasco à feijoada, passando pela sobremesa, enfim. O espumante é bastante versátil e nós aqui na Estação de Videira estamos trabalhando com o método ancestral e tentando aprimorar essa tecnologia com uma técnica nova de deburbagem a frio do espumante do vinho em fermentação e após invase com duas variedades típicas da nossa região. No método ancestral, a gente não faz a elaboração de um vinho base. O espumante ele começa a ser elaborado, nessa etapa essa fermentação inicia e a gente controla até uma determinada densidade. O ponto de colheita da uva e a limpeza do espumante, a chamada deburbagem a frio, também foram adaptados para resultar num produto regional típico e com as melhores características para cair no gosto dos consumidores. Esta unidade de pesquisa da Epagre possui longo histórico de projetos voltados à enologia. Estamos na segunda safra do método ancestral aqui na Estação Experimental de Videira, com essas duas variedades, a Niágara Rosada e a Poloski, mas já temos aí há bastante tempo pesquisas com o método clássico ou tradicional, que é o Champenoise, com o método Charmat e com o método Asti ou Moscatel aqui no Brasil. Então a gente avalia o potencial de espumantização de diferentes variedades para a nossa realidade aqui de Santa Catarina e do Brasil como um todo, haja vista que os espumantes nacionais estão tendo grande renome no Brasil e mesmo internacionalmente. O objetivo da Epagre é incentivar a produção em pequenas propriedades, uma vez que muitas já se dedicam à produção de vinho e não precisam de grandes investimentos para adaptar a estrutura ou ajustar os processos produtivos. O que é interessante para esse tipo de método que a gente não busca a complexidade, como no método clássico, no método tradicional ou Champenoise. Nesse método a gente busca ressaltar as características da uva, por ser um método mais simples, um método, digamos assim, que poderá ser aplicado facilmente na propriedade rural. A uva, aquela que não está tão adequada para consumo in natura, ela pode ser processada e produzir um produto de elevada qualidade. E nessa segunda safra que a gente está fazendo, com uma enorme aceitação do mercado consumidor. E olha só, na semana que vem, o pesquisador Vinícius vai mostrar o passo a passo da produção do espumante.
Você vai conhecer as etapas, as curiosidades e os laboratórios de enologia da estação de videira. Não perca! A seguir, comida e cultura. Tradições presentes na culinária catarinense que mantém vivos os costumes familiares. Conheça uma dessas famílias e ainda aprenda uma receita típica. Nós já voltamos. A comida que está presente em nossa mesa representa muito mais que a nutrição. Ela significa cultura, laços familiares e comunitários e mostra ainda a identidade de um povo. Quantas histórias estão contidas em uma receita? É isso que você vai ver agora. Uma família mostra pra gente como prepara a tradicional chimia, um doce típico aqui em Santa Catarina. Esta é a família Reinisch, do município de Peritiba, oeste catarinense. As tradições da cultura germânica estão presentes no dia a dia da propriedade. É o caso do preparo da chimia, um doce caseiro servido principalmente com o pão no café da manhã. A família utiliza o melado de cana-de-açúcar, frutas, batata doce e chuchu no preparo da chimia. Vamos ver então com o seu Nercildo como esse doce é feito há mais de 40 anos na propriedade deles. Isso aqui é uma chimia que nunca na mesa de manhã, né, de noite, sempre para fazer com uma chimia com pão, né? Isso é uma nata boa. Uma nata, isso é uma coisa tradicional, né, que já há tantos anos, né, 43 anos que estamos casados, sempre fizemos, né? E os pais também já aprendemos, veio lá dos pais, já que a gente aprendeu, e nunca vamos deixar de fazer também, né? Porque e vamos passar para os filhos, para frente, que eles vão continuar depois isso, né? Naquele ritmo, né? De ter a chimia sempre, né? Para todo dia, né? Qual é a época do ano que vocês fazem? Junho, julho, né? Isso é conforme o serviço, às vezes, né? Também, né? Praticamente mais em julho, né? Por que é julho? A cana está mais doce já, né? O que vai nessa chimia? Laranja, abóbora, né? Pode botar batata doce, mamão, chuchu, né? Tudo que faz um ingrediente assim, né? Que tá tudo do gosto que cada um gosta, né? E isso dá uma chimia muito boa, né? Vamos fazer chimia agora? Vamos. Como é que vai? Agora vem primeiro a laranja, porque ela é colocada cru dentro, né? A batata, isso já é cozido primeiro, né? Daí isso aqui, bota dentro. E daí aqui tem que estar sempre mexendo, né? Porque senão ela queima, né? Agora vai a batata e o chuchu. A batata é moída, fica bem macia, bem fina, né? Todos os ingredientes que foi botado aqui é cozido na guarapa, né? Isso aí é para dar um gostinho de canela, limão, né? Deixa uns 15 minutos dentro, daí já pode tirar, né? Que dá um gosto bom, né? Leva muito tempo para cozinhar? Em torno de 8 horas. 8 horas, né? Conforme a lenha, né? Se tem lenha seca, até que vai mais, né? Se tudo colabora, né? Agora, às vezes, se tem muito vento, uma coisa, né? A lenha ruim, daí também é mais demorado, né? Todo mundo gosta e vem visita de fora. Eles pedem pelo menos, né, um potezinho de chimia, né? Porque é muito saudável e gostoso, né? Aqui nós estamos agora no outro tacho, que esse estava no ponto para tirar. E daí mostramos aqui o processo ali. Primeiro, mas agora eu vou mostrar um ponto de tá bom, né? Daí a gente faz o teste. Tem que esfriar agora bem, né? Daí ver o ponto que ela tá quando tá boa, né? Tá no ponto? Tá no ponto. Ponto de tirar do fogo. Agora é guardado depois, nas latas, né? Guardado por um ano inteiro, né? Até mais, né? Isso aí se conserva muito bem, já tá bem cozido, né? Não tem problema, né, nenhum, né? O que isso representa na vida do senhor? Uma grande alegria. Poder produzir uma coisa, né, natural e muito saudável, né? Isso aí é uma coisa que, né, muito, que a gente gosta muito, né?
Receitas como a da família Heinisch faz parte dos costumes locais em muitas comunidades de Santa Catarina. O projeto Comida como Cultura, desenvolvido no município de Peritiba, no oeste catarinense, busca resgatar exatamente esses modos de vida. Vamos então conhecer um pouco mais sobre a diversidade e a qualidade da gastronomia regional. Produzir, preparar e servir. Quantas histórias, saberes e valores estão contemplados numa receita? Simples ou sofisticada, ela representa a cultura de um povo. Os ingredientes e o modo de fazer ultrapassam gerações. Quem não tem ou já não teve um caderninho de receitas? A troca de experiências e o preparo de pratos com ingredientes locais despertaram o interesse desse grupo da comunidade Lajeado Mirim, município de Peritiba. Por aqui, as tradições germânicas se mantêm fortes e a comida reflete muito os costumes herdados das gerações mais antigas. Comida que envolve muito mais do que simplesmente alimento. Comida que envolve afeto, comida que envolve carinho de mãe, que lembra casa cheia, que lembra mesa farta, momento de festa. Como é que nasceu a ideia desse projeto? Nasceu da vontade de resgatar pratos típicos locais, de resgatar o hábito da produção de alimentos, o uso de ingredientes locais e principalmente de promover a produção de ingredientes locais para autoabastecimento, para alimentação das famílias. E também um grande motivo foi registrar isso, proporcionar um momento dessas famílias estarem contando suas histórias. Essa questão de resgatar pratos da antiguidade, né, de gerações passadas, para valorizar o que o município tem de bom, né, que são os produtos locais, para ter esse momento de troca, de entrosamento, mexe muito com a emoção, né, porque as mulheres elas acabam lembrando de pratos que as mães faziam, que as avós faziam. Daí a gente sempre usou isso, que é bem natural, né? A Juraci Berton Klein trouxe uma receita para compartilhar com o grupo, que é tradição na família, a cuca de mandioca. A Laurete Engel explica como é feito o bolinho de arroz, que a família dela gosta tanto. É assim, trocando ideias, sementes, experiências e muitas receitas, que a comunidade preserva os seus valores. Tem uma receita que eu acabei fazendo e já fiz várias vezes, daquele grústule da vovó feito e ficou massa, né? A família toda gostou. A gente vai conhecendo as receitas antigas das vó, é muito importante, né? E hoje em dia, os lanches, fazer para as crianças, às vezes a gente vai comprar pronto, né? E não, essas receitas são simples, fáceis de fazer e nutritivas, né? Por hoje é isso. O SC Agricultura está terminando. Não esqueça, estamos também no YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Semana que vem tem mais notícias do campo e do mar de Santa Catarina. Até lá!